Na historiografia das histórias em quadrinhos, a história que se conta é que os Vingadores apareceram como contraponto à Liga da Justiça da DC Comics. A Marvel fez os Vingadores e a DC Comics ficaria então com a Liga da Justiça. Há também as histórias internas da própria trama, dos personagens explicando hora ou outra porque eles se intitulavam os Vingadores. Mas há, por trás de tudo isso, uma outra história que é precisa ser contada com um pouco de sociologia e de filosofia. Os super-heróis nasceram a partir da ideia de justiça. A justiça precisa imperar. E é preciso que os heróis não sejam só heróis, mas super-heróis diante da falta de justiça. Os super-heróis, como Batman e Robin, eles estavam sempre assessorando a polícia. Eram braços da polícia. Até mesmo essa versão se passou para a infância com o Mickey, que virou policial e ajudava o Coronel Sintra. Um belo dia, Stan Lee revolucionou tudo isso. Aliás, como tantas coisas que Stan Lee revolucionou, ele trouxe também uma verdade que não podia ser dita. A de que a Marvel iria tratar não de Liga da Justiça, não de justiceiros, mas ela iria assumir um problema social tremendo. Qual? Que os justiceiros tinham se transformado em vingadores. O problema aparece não só com o próprio Capitão América, que ao voltar do gelo já não encarna mais os valores da América. Ele encarna os valores de uma América que o mundo todo respeitava. Mas ele está vivendo numa América que ninguém mais quer saber. A América do imperialismo, a América das invasões no Vietnã, a América das revoluções na América Latina, a América não era mais a mesma. E o Capitão América se sentiu completamente inconfortável durante toda a sua estadia moderna. Ainda se sente. Mas a ideia de que um super-herói pode ser mais um problema, que um super-herói como Vingador é um sintoma de que as pessoas estão optando por um neofascismo e não pela justiça, é escancarada quando surge o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o primeiro herói que a imprensa denuncia como sendo bandido. Declaradamente. É claro que o jornal que faz isso é um jornal sensacionalista. É claro que Peter Parker trabalha como fotógrafo para este editor que é um sensacionalista barato. Mas é claro que por trás dessa ideia de caçar o Homem-Aranha está também a ideia de que por que é que precisamos de pessoas que não querem mais fazer a justiça, mas querem funcionar como Vingador? Num dos últimos episódios de Batman no cinema, a questão já era esta. Surge um juiz que deve, com a justiça, fazer com que Batman desapareça, porque Batman, agora integrado aos Vingadores, não pode existir. A existência de todo e qualquer super-herói é a existência do populismo, é a existência da justiça com as próprias mãos, é a existência de que
a lei não vai ser feita pelos tribunais, mas pela cabeça de alguém. É a existência de que alguém que não tem poder pode vestir uma máscara dada pela sociedade e então exercer a lei que não é lei. A ilegitimidade dos Vingadores está no próprio nome, os Vingadores. É um sintoma de época. É a percepção pelo Stan Lee e seus desenhistas de que era necessário pôr em questão a própria existência dos super-heróis. Reflexo social, porque eles já vinham sendo pondo em questão. Esse movimento foi evoluindo, até surgir os próprios anti-super-heróis, ou seja, os anti-heróis, aqueles que estão sempre amargurados e, na hora de fazer a justiça, põem os pés pelas mãos, nem sempre acertam. Dentre estes, o maior drama é o drama pessoal do surfista prateado. Ele é uma força cósmica que depende de outra força cósmica que depende, para viver, de engolir tudo que vê à frente. E o surfista resolve achar que os habitantes da Terra são inteligentes e amorosos e que isso os qualificaria para não desaparecer diante da voracidade de Galactus. Este é um drama de alguém que é um super-herói, mas não é um vingador. É simplesmente um piedoso viajante do espaço que estava a serviço de um devorador e que se insurge contra ele. E que, por sua vez, é incompreendido pelo povo da Terra, como sempre. Esses dramas pessoais dos Vingadores, como o próprio nome Vingador é um nome paradoxal que traz essa contradição interna de querer fazer justiça sem passar pelos tribunais, só poderia nos levar a uma situação: ao fim completo dos super-heróis. E este fim realmente chegou. O filme que vai estrear agora, que eu ainda não assisti, já não é mais de um super-herói. É de um vingador autêntico. Aquele que se vinga porque está sendo obrigado a sorrir, chamado o Coringa. Coringa não precisa mais do Batman. Ele é agora o personagem principal. E é claro que, estando no cinema, ninguém poderia ser o Coringa se não fosse Joaquim Fênix. Porque Joaquim Fênix é, na trajetória que ele tem, o herói e o anti-herói. Ele foi preparado por Hollywood numa carreira espetacular para isso. Não vi se ele se saiu bem. Deve ter se saído. Vou ver. Mas antes de tudo, eu sei que nas mãos de Fênix, justamente com este nome, não vai nascer mais nenhum herói. Vai ressurgir a apologia do bandido. Nós estamos em tempos onde só o bandido pode ser herói. Por quê? Porque ninguém pode mais tolerar que a polícia seja herói se ela só mata. Nós não podemos mais tolerar que venham heróis dizer o que nós temos que fazer. Nós não podemos mais tolerar a justiça sem tribunal. Não está na hora de a gente colocar para fora todos aqueles que posam de herói, principalmente os heróis de classe média, principalmente aqueles mascarados, por exemplo, a máscara do Moro? Não está na hora de a gente arrancar a máscara dessa gente que posou de super-herói? Que às vezes, em nome da justiça, faz apenas o papel de vingador,
vinga o seu próprio fracasso, vinga o fato de ser fracassado. Então aí surge o Coringa, porque o Coringa não precisa de posar de herói para fazer vingança. Ele faz a vingança assumindo que ele é o bandido. É um cinismo? É, mas é um bom cinismo. Talvez seja o cinismo que o Peter Sloterdijk quis no seu primeiro grande livro. Um cinismo escancarado a ponto de que a gente possa entender que não existe vingador que não seja bandido. Que não existe Homem-Aranha, que não existe Capitão América, que não existe absolutamente Homem de Ferro, que o Vingador, ele é um bandido. Ele não tem a possibilidade de ser dúbio. Ele é sempre o Coringa. O Coringa se vinga porque ele, inspirado lá no personagem do Victor Hugo, o Homem que Ri, foi talhado para rir. Ninguém aguenta rir. O mundo não é tão alegre e rir para tudo nos faz não só hipócritas, mas sarcásticos. Quando você está num lugar que é alegre e você chora, ninguém te repreende. Mas quando você está num velório e você ri, todos te repreendem. O riso é sempre ofensivo, para o bem e para o mal. E o Coringa é obrigado a ofender todo mundo, porque ele está sempre rindo, e isso faz dele alguém que se revolta. E ele fala, eu tenho que ficar sempre rindo? Então eu vou rir mesmo, agora, daqui para frente. E cria um rastro de violência. De modo que todos tenham que ficar rindo da própria desgraça. Coringa é, digamos assim, o apogeu da história dos super-heróis. Um belo dia, a Liga da Justiça já estaria anacrônica mesmo, e agora fica anacrônica também a história dos Vingadores. Não queremos mais Vingadores. Se é para existir um personagem que faça estrepulias, que seja o próprio bandido. Para que ter um país de policial, se o que importa é a ação da milícia? Não é verdade? Então, que se faça filme sobre o bandido. É mais justo, é menos hipócrita, é mais os nossos tempos. Assista o filme, depois você me conta. Mas antes de tudo, pense nisso, porque a HQ não foi feita para o Crivella tirar de Bienal. Foi feita para você pensar. O Crivella, esse não foi feito para nada. Se você encontrar com ele, guspa nele. Daqui a pouco eu volto.